Ultrafreezer é um equipamento de refrigeração projetado para armazenar amostras em temperaturas extremamente baixas, geralmente abaixo de -40 graus Celsius e podendo chegar a -150 graus Celsius ou menos, dependendo do modelo e aplicação. Esses equipamentos são essenciais em laboratórios, centros de pesquisa e unidades de saúde para a conservação de materiais biológicos, vacinas, medicamentos e outros produtos sensíveis ao calor. O que é um ultrafreezer? Um ultrafreezer, também conhecido como freezer de ultrabaixa temperatura, é um tipo de equipamento de refrigeração especializado que atinge e mantém temperaturas muito baixas, significativamente abaixo do que um freezer doméstico convencional pode alcançar. Para que serve um ultrafreezer? 1. Armazenamento de amostras. O principal uso do ultrafreezer é armazenar amostras biológicas, como células, tecidos, sangue e plasma, reagentes, medicamentos e vacinas, garantindo sua integridade e eficácia por longos períodos. 2. Preservação de materiais sensíveis. Amplas aplicações em pesquisa científica, indústria farmacêutica e áreas da saúde, onde a manutenção da qualidade de substâncias sensíveis à temperatura é crucial. E 3. Estabilidade da temperatura. Equipamentos avançados, com sistemas de controle de temperatura precisos e eficientes, para garantir que as amostras sejam armazenadas em condições ideais. Características importantes. 1. Temperaturas ultrabaixas. Os ultrafreezers podem atingir temperaturas de até -86 graus Celsius, e alguns modelos alcançam temperaturas ainda mais baixas, como -150 graus Celsius, de acordo com a sinergia científica. 2. Isolamento térmico. O isolamento térmico de alta qualidade é fundamental para manter a temperatura interna estável e reduzir o consumo de energia. 3. Sistemas de alarme e backup. Muitos ultrafreezers possuem sistemas de alarme para avisar sobre flutuações de temperatura e sistemas de backup de energia para evitar perda de amostras em caso de falha elétrica, segundo a Nova Instruments. E 4. Tecnologia avançada. Alguns modelos possuem painéis de controle com display LCD, gráficos de temperatura em tempo real e sistemas de monitoramento remoto via nuvem, conforme a Indrel Scientific. Aplicações. 1. Laboratórios de pesquisa. Armazenamento de amostras biológicas, reagentes, culturas celulares, amostras de sangue, etc. 2. Indústria farmacêutica. Conservação de medicamentos, vacinas, produtos biotecnológicos. 3. Bancos de sangue. Armazenamento de sangue, plasma e outros hemocomponentes. E 4. Centros de saúde. Armazenamento de amostras clínicas, vacinas, medicamentos.
Os Ultra Freezer Sanyo da série VIP utilizam um sistema microprocessado para controle de temperatura, que inclui um display digital de LED, um sensor de temperatura com resistência de platina e um sistema de alarme para falta de energia. A placa eletrônica, de fato, gerencia a regulação da temperatura, as funções de alarme e o diagnóstico, garantindo a segurança e estabilidade do armazenamento. Detalhes: 1. Sistema microprocessado. Permite um controle preciso e ajustável da temperatura, com a capacidade de monitorar e regular as condições internas do Ultra Freezer. 2. Display digital de LED. Apresenta a temperatura atual de forma clara e visível, facilitando a monitorização pelo usuário. 3. Sensor de temperatura com resistência de platina. Garante medições precisas e confiáveis da temperatura interna, permitindo ajustes finos no controle. 4. Sistema de alerta de falta de energia. Um alarme sonoro e visual é ativado quando há interrupção no fornecimento de energia, avisando o usuário sobre a necessidade de verificar a situação. 5. Funções de alarme e diagnóstico. A placa eletrônica também é responsável por detectar e sinalizar qualquer problema no funcionamento do equipamento, como falhas no sensor ou no sistema de refrigeração, garantindo a segurança do material armazenado. E 6. Armazenamento confiável e estável. O conjunto do sistema microprocessado, display, sensor e alarme, em conjunto, garante um ambiente de armazenamento seguro e estável para materiais que precisam de temperaturas muito baixas. O sistema de autodiagnóstico dos Ultra Freezer Sanyo, atualmente PHCBI, monitora continuamente o equipamento. Ele alterna códigos de erro com a temperatura da câmara no display, ativa alarmes remotos e emite um sinal sonoro se falhas forem detectadas. Os códigos mais comuns nos modelos da série VIP, como o MDF-U73V e MDF-U76VA, indicam as seguintes ocorrências. Códigos de erro, sensores e temperatura. 1. E01, high. Erro do sensor de temperatura principal com leitura de temperatura anormalmente alta, ou sensor em curto. 2. E01, low. Erro do sensor de temperatura principal com leitura de temperatura anormalmente baixa, ou circuito aberto. 3. E02, falha no sensor de degelo, defrost. O display alterna entre o código e a temperatura interna da câmara. Avisos de manutenção, monitor de status. 1. Lâmpada filter acesa. Indica que o filtro do condensador está bloqueado ou obstruído, exigindo limpeza. 2. Lâmpada battery acesa. A vida útil da bateria de emergência expirou, geralmente após, SIM 2,8 anos, necessitando de troca. E 3. Lâmpada battery piscando. A vida útil do motor do ventilador, FEM motor, expirou, geralmente após, SIM 5,6 anos, indicando necessidade de manutenção preventiva. Para silenciar o aviso sonoro durante um diagnóstico, basta pressionar a tecla buzzer no painel. O autodiagnóstico também protege o sistema desligando compressores caso detecte superaquecimento, sobrecarga ou temperatura ambiente fora dos limites operacionais. Para instruções detalhadas ou aquisição de peças de reposição, consulte os manuais e a rede de suporte técnico especializada através do portal. Exatamente. Essa é uma das técnicas mais eficazes para diagnosticar falhas, pois os sensores de geladeiras e freezers modernos, conhecidos como termistores NTC, funcionam alterando sua resistência elétrica, K-ω, conforme a temperatura muda. Se o sensor estiver rompido ou em curto, ele enviará dados incorretos ou causará códigos de erro, o que resultará na substituição da peça. O procedimento para medição e validação do sensor térmico ou de degelo segue um método prático. 1. Preparação e teste de continuidade.
Desligue o aparelho da tomada para evitar choques ou erros de leitura. 2. Acesse a placa principal e desconecte o sensor. 3. Ajuste o seu multímetro para a escala de ohms, ou na escala de continuidade, símbolo de diodo, sinal sonoro. E 4. Encoste as pontas de prova nos dois terminais do sensor. Como eles não possuem polaridade, a ordem não importa. 2. Identificação de defeito crítico. Se o multímetro emitir um sinal sonoro contínuo ou indicar, o sensor está em curto. 2. Se o multímetro não marcar nada ou indicar um circuito aberto, o sensor está queimado internamente. E 3. Em ambos os casos, a peça deve ser trocada. 3. Verificação de calibração, tabela de resistência. Se o sensor não estiver queimado ou em curto, você deve verificar se ele está descalibrado medindo sua resistência e cruzando com a temperatura ambiente real. A maioria dos sensores utilizados em marcas como Brastemp, Consul e Electrolux são ou, geralmente medidos a uma temperatura de 25 acento circunflexo, circ, text, C. 2. Regra NTC. Quanto mais frio o ambiente, maior será a resistência do sensor. E 3. Para ter um diagnóstico preciso, você deve medir a temperatura do ambiente ou usar um copo com água e gelo para imergir a ponta do sensor e conferir se os valores em ohms correspondem à tabela técnica específica do fabricante do seu equipamento. Se você precisar de tabelas de conversão exatas para comparar a leitura do seu multímetro, consulte a base de dados de suporte da ou utilize aplicativos especializados para técnicos em refrigeração. Caso os valores em ohms fiquem muito distantes da tabela correspondente ao testar o sensor, a substituição da peça é altamente recomendada. O sensor térmico ambiente modelo 502 ET1, fabricado pela Semitec, é um termistor NTC de A. Valor base. A25, acento circunflexo, circ, text, C. Sua resistência é exatamente 5, text, K, ômega. 2. Comportamento, NTC. A resistência diminui conforme a temperatura sobe. E 3. Tolerância. Varia tipicamente 1% ou 5%, dependendo do lote. Para testar o componente, utilize um multímetro na escala de resistência, ohms. Desconecte o sensor da placa. 2. Segure o bulbo do sensor na mão, cerca de 36, acento circunflexo, circ, text, C. A 37, acento circunflexo, circ, text, C. Ou use gelo para resfriá-lo. E 3. O valor da resistência deve mudar rapidamente, caindo quando aquecido e subindo quando resfriado. O valor exato de resistência para uma temperatura específica é ditado pelo coeficiente beta do componente. Para ajustes finos em projetos, verifique a curva exata no datasheet da linha 502 AT Semitec. Caso a leitura seja 0, text, ômega, em curto, ou resistência infinita, OL, aberto, o sensor está defeituoso. Introdução dos painéis de isolamento a vácuo, VIP marca registrada, pela Sanyo, atual PHCbi, reduziu drasticamente a espessura das paredes dos ultra-freezers e aumentou o espaço interno. Isso permitiu o armazenamento de até 30% mais amostras sem aumentar o espaço ocupado no laboratório. A tecnologia inovadora de painéis de isolamento a vácuo, VIP marca registrada, oferece os seguintes benefícios. 1. Otimização de espaço. Reduz a espessura do gabinete de isolamento, de 14 cm para aproximadamente 7 cm. 2. Capacidade aumentada. Garante até 30% mais de espaço de armazenamento interno em comparação com freezers de isolamento convencional. E 3. Eficiência térmica.
oferece maior retenção de temperatura e estabilidade, exigindo menos ciclos do compressor e diminuindo o consumo de energia. A evolução desta linha de equipamentos científicos de ultra-baixa temperatura, muitas vezes operando a menos 86 acento circunflexo, CIRC, C, continua com a linha VIP Eco da PHCbi, que incorpora compressores inversores e refrigerantes naturais. Para explorar os modelos e as especificações de cada equipamento atual, acesse a página de Ultra Low Temperature Freezers da PHCbi.